Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Os Segredos que Guardamos, da autora Lara Prescott, escolha do Clube Intrínsecos para o mês de novembro. Bom, este é um livro que se passa primordialmente na década de 50. Ele tem um pouquinho da de 40, um pouco da de 60, mas o foco dele se passa aí entre os anos 50, né, o começo e o final. E a gente acompanha primordialmente um grupo de mulheres. Quase todos os capítulos são contados pelo ponto de vista dessas mulheres que estavam aí no meio desses acontecimentos, especificamente a Guerra Fria. Então a gente vai ver muito dos Estados Unidos e da União Soviética, e o livro se divide entre Estados Unidos e União Soviética. E uma coisa que me surpreendeu nesse livro, que eu não esperava de forma alguma, é que na parte da União Soviética nós vamos para a Rússia e vamos acompanhar como personagens Boris Pasternak, sim, o escritor do famosíssimo Doutor Zhivago. A gente vai acompanhar neste livro a jornada de publicação de Doutor Zhivago. Eu sabia que Doutor Zhivago é um dos livros proibidos, aqueles livros proibidos de sua época, que o Boris Pasternak, esse grande autor russo, não pôde receber o prêmio Nobel quando ele venceu, porque ele foi proibido, mas eu não fazia ideia de todo o auê por cima da publicação desse livro, especialmente contado aqui nesse romance histórico, com personagens reais, fatos reais, claro, mesclado aqui com coisas ficcionais e personagens ficcionais também, tornando tudo imensamente mais interessante, porque é uma grande trama de espionagem e de mulheres que estavam no meio de tudo isso. A parte dos Estados Unidos é quase inteiramente ambientada em Washington, no começo da CIA, da Agência de Inteligência Norte-Americana. Logo após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a CIA começou a se formar, e fato interessante e importante aqui na história é que a Lara Prescott começou a ter a ideia, a escrever esse livro após a CIA divulgar em 2014 os arquivos e documentos da missão Zhivago, da missão secreta deles. A CIA liberou 99 memorandos e relatórios referentes à missão secreta Zhivago. Esses documentos foram divulgados e a autora fez uma grande pesquisa de muitos e muitos livros, fatos históricos reais, personalidades reais, incluindo o relacionamento do Boris Pasternak com a sua amante Olga, que influenciou o romance Doutor Zhivago. A personagem de Doutor Zhivago, a história de amor de Doutor Zhivago é muito influenciada por esse relacionamento que o Boris Pasternak teve com a Olga. Então vemos muito do ponto de vista da Olga aqui, desde quando eles se conheceram, no período em que ela ficou presa, existia sempre uma ameaça ali em cima deles dois, em cima de Boris Pasternak, porque ele estava escrevendo coisas que não eram aceitas pelo seu governo. A obra Doutor Zhivago era contrária aos interesses da União Soviética, então ele foi perseguido, e muitos dos seus amigos escritores foram perseguidos por escreverem coisas que não eram aceitas. Alguns foram assassinados e foram presos, morreram, e a Olga, no meio de tudo isso, também teve que enfrentar muitos perrengues. E é interessantíssimo essa parte dessa história de amor dos dois, de como a autora pesquisou essa história de amor, a importância da Olga na obra do Pasternak, da vida deles dois em conjunto, e trouxe essa realidade aqui para a história. Claro, como eu falei, tem partes ficcionais aqui, mas ela fez um bom trabalho de pesquisa. A entrevista que tem aqui na revistinha do Intrínsecos é muito interessante. Ela fala em determinado momento que seguiu aquela máxima do ditado, que é: leia 100 livros, escreva um. Ela leu muito sobre Guerra Fria, a história da CIA, a Lavender Scare, que demissões em massa de homossexuais nos Estados Unidos, que também vai ter importância na história da Rússia, Boris Pasternak e muito mais. Então o Doutor Zhivago sim tá aqui no âmago dessa história, e toda a missão secreta orquestrada pela agência, pela CIA, para colocar a mão nesse livro e para publicar esse livro. É algo muito louco pensar que escrever um livro, ou mesmo publicar esse livro, possa ser considerado um crime tão bárbaro a ponto de você ser perseguido, preso e até morrer por conta disso. É uma realidade não apenas mostrada neste livro, mas que reflete muitos outros livros e outros momentos e países também. Essa parte aqui que a gente acompanha da missão da CIA, dos agentes secretos, das espiãs, especialmente das datilógrafas que trabalhavam por lá, a gente vai ver muita coisa pelo ponto de vista das datilógrafas, que estavam sempre ali datilografando os segredos, mas que não faziam parte ativa, digamos, das missões. Elas acabavam guardando esses segredos e sabendo tanta coisa por estarem sempre ali a serviço dessas pessoas que comandavam aquelas missões. Entre essas missões, a missão do Doutor Zhivago, um livro aqui que funcionou como arma política tão forte, tão imensa, a ponto de várias missões terem sido feitas,
muitas secretas, né, apenas para a publicação de um livro, gente. É muito louco pensar nisso, mas é aqui que a gente vê como a literatura é política também, claro, né, como os livros podem contar tantas coisas e mesmo nos colocar nos papéis e nas vidas dessas pessoas, porque a literatura tem o poder de fazer isso, essa grande empatia que ela suscita de a gente se colocar no lugar do outro. Tem uma frase aqui sensacional da autora na entrevista que eu achei incrível. Ela diz, por exemplo, que numa época em que se fala tanto em construir muros e de uma retórica virulenta que enfatiza tudo que nos diferencia, é quase um ato revolucionário imaginar tudo que nos torna semelhantes. É uma trama com histórias de amor, traição, drama, espionagem, acima de tudo também sobre o poder revolucionário dos livros, o poder revolucionário da literatura. Pra quem não leu Doutor Zhivago, como eu, por exemplo, eu sempre quis ler esse livro. Minha mãe gosta muito do filme, ela sempre adorou esse filme, então eu também tive contato com o filme. Mas pra quem não leu, dá vontade de sair correndo assim que a gente termina esse livro. É essa a sensação que eu fiquei, sabe? Eu preciso ler Doutor Zhivago. Esse livro com um poder tremendo a ponto de abalar ali os alicerces de dois países, dois embates tão grandes em uma jornada de espionagem internacional, focada muito na publicação desse livro, na tradução desse livro, na passagem desse livro do Oriente para o Ocidente, mas depois de volta para o Oriente também. Claro, essas missões não se resumiam apenas a Doutor Zhivago, ele é um dos que teve uma grande importância como arma política. Mas, por exemplo, aqui, através da linguagem plural, nos capítulos que são narrados pelas datilógrafas, elas vão dizer que assistíamos às reuniões dos homens e tomávamos notas, enquanto eles falavam sobre os romances que gostariam de explorar em seguida. Eles debatiam os méritos de fazer de A Revolução dos Bichos, de Orwell, ou O Retrato de um Artista Quando Jovem, de Joyce, o objeto da próxima missão. E é quando depois veio Zhivago, né? Eles até mencionam aqui, teve Zhivago. Doutor Zhivago foi escrito pelo escritor vivo mais famoso dos soviéticos, Boris Pasternak, e proibido no Bloco do Leste em razão de suas críticas à Revolução de Outubro e da chamada natureza subversiva. Um livro proibido, escrito por um dos maiores escritores russos, o maior vivo no momento, há uma grande força política ali envolvida em colocar aquele livro nas mãos das pessoas, em fazer as pessoas questionarem por que aquele livro era proibido. Não se tratava apenas de um livro, mas de uma arma, e uma que a agência queria obter e contrabandear pela cortina de ferro para ser detonada por seus próprios cidadãos. É basicamente a jornada de uma década, a jornada da publicação de um livro, de missões secretas, e claro, as mulheres que estavam no meio de tudo isso, a forma como elas lidavam com o sexismo da época, porque tem muito aqui também. Era um local comandado por homens, a agência era comandada por homens, e as mulheres que trabalhavam como espiãs, vamos acompanhar especialmente duas delas, uma veterana já e uma novata, que entra como datilógrafa, mas também é espiã. Essas datilógrafas que estavam ali no meio de tudo, mas toda pontuada pelos dramas humanos, que é o que a gente adora, que é o que a gente se conecta, né? Acompanhar esses dramas humanos, sobretudo o poder da literatura, que mais uma vez é algo tão enfatizado aqui. Eu adoro livros que enfatizam isso, e aqui tem uma força própria, porque a gente sabe que são coisas, fatos reais. Houve proibição de vários livros considerados subversivos, e a força política por trás deles, como a literatura muda as pessoas, muda o pensamento, muda a nossa percepção de mundo. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esse livro, que foi publicado no Clube Intrínsecos, mas que também, claro, vai sair pela editora Intrínseca futuramente. Realmente vale muito a pena dar uma chance. É um livro que já teve seus direitos vendidos, que vai ganhar adaptação cinematográfica também. E agora chegou aquela parte que eu vou mostrar tudo que veio no kit do Clube Intrínsecos. Tá aqui até dentro, né? Vocês estão escutando barulhinho. Vou começar pelo livro que eu já mostrei nessa edição maravilhosa rosinha, que tem a fitinha toda super bem diagramada, como sempre, colecionável. A revista, que eu também já mostrei, gostei muito do conteúdo dessa revista. Também o marcador do livro, né, que sempre vem, além do marcador de fitinha, tem o marcador personalizado do livro. E claro, os mimos da edição. Além dos mimos do mês, veio também esse kitzinho de marcadores aqui, muito fofo, de vários livros da Intrínseca, sempre bom, né? Marcadores a gente adora. E veio esse passaporte, que tem tudo a ver, claro, numa história de espionagem internacional, com muitas viagens. Naquela época acreditávamos que os livros poderiam ser armas e que a literatura poderia mudar o rumo da história. Então esse passaporte aqui você pode sair colocando os adesivos dos livros que já foram enviados pelo Intrínsecos, dos que porventura forem enviados. E aí veio também os adesivos dos livros para você marcar.
Ou Pátria aqui, vermelhinho, né? Eu falo Pátria porque foi o meu favorito do ano. Muitas boas leituras este ano. E claro, aqui o cartão postal, que vai ser a capa do livro quando ele sair na versão de livraria. Antes de encerrar, eu preciso dizer que o próximo livro do Intrínsecos de dezembro está me deixando imensamente curiosa, porque ele é um thriller, um suspense com assassinato, aquela reunião de pessoas em que um deles será um assassino, um será morto, bem estilo Agatha Christie, sabe? Que vocês sabem que eu amo. Estou extremamente intrigada, na maior expectativa. Se você também quiser conferir as pistas, eu vou deixar a página da Intrínseca no Instagram aqui embaixo, onde eles sempre colocam todas as pistas, deixam lá nos destaque dos stories, então é só conferir. E claro, o site para o Intrínsecos também vai estar aqui embaixo para assinar o clube e receber essa próxima caixinha. Estamos no finalzinho do mês, né, mas ainda dá tempo de assinar nos próximos dias, caso você tenha interesse. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esse livro. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante. Se já leu, conta o que achou, se quer ler, vamos trocar aquele papo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos! E até a próxima!